Você nunca vai morrer. Então, meus amigos e minhas amigas, você, neste momento que me ouve, está morrendo e renascendo ao mesmo tempo, nesse exato momento. Portanto, meus amigos e minhas amigas, cada átomo, cada molécula, cada célula do seu corpo carrega uma centelha de consciência. E é disso que se trata o nosso insight aqui hoje. Já peço desde já, por gentileza, compartilhe, like esse vídeo, porque o mundo inteiro precisa conhecer essa disrupção que só é falada aqui no canal de utilidade pública. Eu já agradeço desde já o like de vocês. Então, venha comigo para conhecer essa disrupção, e hoje o filósofo Andarilho vai te mostrar que a morte não é e nunca foi o fim, portanto, que a morte é apenas o recomeço de uma nova dança no universo. Então pense e imagine agora neste momento. Você acredita que vai morrer? Sei que você acredita, você vê morte todo dia e acredita também que todo mundo vai morrer. Se você for uma pessoa normal, você acredita nisso. O filósofo Andarilho, até antes de ter esse insight, ele também acreditava nisso. Aliás, antes de eu começar a escrever o livro de renascimento contínuo que eu estou escrevendo faz alguns meses, talvez vai levar anos, décadas, talvez esse livro nunca vai ficar pronto, mas acompanhe aqui o canal comigo. Assiste os insights comigo, que durante os insights eu vou falando sobre essa tese. Então vocês vão pegar essas teses em primeira mão. Então fica aqui comigo, assiste o canal, deixa o like, compartilhe com todo mundo. Então você acredita que vai morrer. E todo mundo também acredita que ela vai morrer. Mas isso é uma grande ilusão. O filósofo vai desmisticar isso aqui agora, através do pensamento, através da reflexão e através da ligação dos pontos. Alguns pontos vão ser ligados lá na frente, outros nós vamos ligar agora mesmo e outros nós vamos ligar com o passado. Então, meus amigos e minhas amigas, mas se eu te disser que você já morreu milhares de vezes, você vai acreditar? Não, filósofo, eu não acredito nisso. Você está louco? Não, eu não estou louco. Então, continue aqui comigo, não saia, fique. E que você nunca vai ter só vida, você vai morrer e viver ao mesmo tempo. Então você vai continuar morrendo e também vai continuar renascendo para sempre. E agora, para esclarecer isso aqui, eu trago uma primeira revelação bombástica. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que afirmar que nós somos todos imortais. Então, do ponto de vista da renovação contínua, nós somos imortais. Nós não morremos. Ah, filósofo, e quando eu não estiver mais aqui, para onde eu vou? Acalme, tranquiliza, relaxa, senta aí que eu vou te explicar. Então, meus amigos e minhas amigas, é um fato que nós somos todos mortais do ponto de vista dessa renovação que você vai ganhando e perdendo vida ao longo da vida. Mas como é que é isso, filósofo? Então, meu amigo, minha amiga, você tem corpo, você tem partes do corpo, e você tem partes pequenas, cada vez menores do corpo. As partes menores do corpo, podemos chamar de átomos. E o que são? O que é isso? O nosso corpo, ele incorpora nascimento e renascimento o tempo inteiro através dos átomos. E ele elimina esses átomos também, que é a morte, todos os dias. É como um rio que você vê hoje, que não é o mesmo de ontem. Nem a água é a mesma de ontem. Portanto, eu afirmo também que desse ponto de vista que você está morrendo e vivendo ao mesmo tempo, todos os dias, você também nunca foi e nunca será o mesmo de ontem. Hoje, portanto, você é outra pessoa.
Porque você já morreu e também você já renasceu do ponto de vista da renovação contínua. Para vocês que estão me assistindo aqui, eu quero deixar bem claro, não é um culto religioso, não é sobre religião, é sobre reflexão, e reflexão profunda. Reflexão tirando das entrelinhas o que as crenças escondem de vocês, tirando das entrelinhas o que o mundo, a mídia tenta esconder de vocês e não deixa vocês saber o que realmente de fato acontece. E agora aqui para esclarecer esse nosso insight, eu tenho aqui um pé na porta da sua consciência. Você, meu amigo e minha amiga, está morrendo e nascendo o tempo inteiro, portanto você está pegando o átomo, reciclando o átomo e eliminando o átomo também o tempo inteiro. Ah, filósofo, como que eu faço isso? Simples, meu amigo. O que é que você come? Ah, eu como comida. O que que você bebe? Ah, filósofo, eu bebo bebida. E o que que você respira? Ah, eu respiro ar. Então tá aí. O que que é comida? A comida é átomo. Você pegou a semente, ou alguém pegou a semente e plantou, a terra pegou átomos, construiu a sua comida e você comeu, então você está comendo átomo. E a água, a bebida também é átomo. E a respiração, são os gases, é o oxigênio, é o nitrogênio, são os gases misturados que você respira, então você está pegando átomo, então você está incorporando. Ah, filósofo, como que eu elimino então? Simples, é pelas excreções. Ah, filósofo, eu não sei o que é excreção. É quando você vai no banheiro, pode chamar de excreção, a pele também descama, é pelas descamação, é pelo ar que você expele do pulmão, quando você puxa o ar, você está incorporando o átomo, incorporando energia, quando você solta o ar, você está devolvendo esses átomos para o ciclo e você está participando do ciclo. Ah, filósofo, mas me explica, a árvore também participa desse ciclo? Sim, participa. Já fizemos esse insight aqui. Outras vezes, já falamos disso mais de uma vez, continua assistindo os insights do filósofo Andarilho, porque algumas explicações são bem claras, até um garoto de 5 anos entende, mas algumas informações são profundas, que talvez nem o filósofo mesmo entende, talvez algumas explicações vão ser dadas em outros insights, nós vamos pegando ganchos e vamos aparando as arestas, mas no instante que nós estamos falando, estamos deixando ponta solta, porque aqui o filósofo vai cavando na hora e vai soltando, e às vezes ele não sabe o que vai achar, e às vezes não dá tempo de refletir, de pensar, de moderar, às vezes sai do jeito que vem mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, a verdade é que você não é o mesmo de ontem. Nunca foi o mesmo de ontem. E também você de hoje não será o mesmo de amanhã, porque de hoje para amanhã você vai morrer e também vai renascer através dessas incorporações e de eliminação. E aqui agora um chute no ângulo da sua mente para esclarecer isso aqui. O filósofo Andarilho acredita que a consciência é uma soma de pequenas porções ínfimas, pequenininhas, de consciência presente em cada átomo do nosso corpo. Ah, filósofo, mas como você pode falar isso? Uma coisa tão complexa e você simplificar que a consciência é dividida em partinhas pequenas, pequenininhas do nosso corpo? Sim, é através da reflexão que dá para chegar nisso, através de ligar os pontos. Então eu vou repetir de novo. O filósofo Andarilho e a filosofia Andarilho acredita que a nossa consciência grande que nós temos, essa consciência que eu estou falando com você e que você está aí me ouvindo, é uma soma de pequenas porções de consciências bem pequenininha, e que essas consciências elas estão divididas em cada átomo do seu corpo aí, e que forma o seu corpo inteiro. Veja bem isso aqui. Cada centelha de consciência que está no átomo, uma faísca, é uma partícula de consciência bruta nesse átomo. Se pegar um átomo, tem uma consciência bem pequenininha dele lá, mas filósofo, mas eu não entendi isso, essa consciência desse pequenininha nesse átomo, ela pensa? Não, ela não tem condição de pensar. Então, quando essa consciência que
Todo átomo tem toda a matéria, tem a mesa, tem a cadeira, tem a árvore, tem a pedra, tem. Ela não tem condição de pensar. Mas quando eu somo todos esses bilhões e bilhões de átomos que formam você, essa massa de consciência, pequenininha, mas que vai formar uma massa grande, ela vai pensar e que é você. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui uma revelação importantíssima. Preste atenção nisso aqui. Então, a consciência, ela já existe. A consciência, ela não é criada. Ela nunca foi criada do nada. Portanto, meus amigos e minhas amigas, isso aqui é muito importante. Ela começa a ganhar escala exponencial. A consciência começa a explodir quando? No ser humano, claro, vou falar aqui do ser humano. Quando que começa a consciência no ser humano do ponto de vista da filosofia andarilha, que acredita que cada átomo tem uma centelha pequenininha, ínfima de consciência. Isso aqui é muito importante. Espalhe esse insight, porque vocês só vão ouvir isso aqui. Entendam isso. Repitam esse insight quantas vezes for necessário. Repita também os outros. Quando a consciência do ser humano começa a escalar, mas ela já existe no átomo. Então, meus amigos e minhas amigas, na formação da pessoa humana, antes de você ser formado, o filósofo ser formado, o que existia? Existia as células sexuais do homem e da mulher. Existia, portanto, o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem. De que os espermatozoides são feitos? São feitos de átomos. São milhões de átomos que formam as estruturas tanto dos óvulos quanto do espermatozoide. Ah, filósofo, eu consigo ver isso? Não, você não consegue. Cada uma dessas células, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, o espermatozoide é do homem e o óvulo é da mulher, se colocar numa ponta de um alfinete mais fino que você puder enxergar, você vai enxergar uma coisa? Nada, vai enxergar limpa, ela é tão pequenininha. Mas nessas células tem milhões de átomos lá. E essas células têm a consciência. Ela já tem consciência lá. É como a consciência, como as células também da sua pele tem consciência, como a célula também de todo o seu corpo tem consciência. Desculpa, é como os átomos também. Tudo que você vê na sua frente é feito de átomos, e esses átomos têm pequenas consciências, só que essa consciência é diferente da consciência do ser humano. Mas nós estamos falando aqui especificamente do ser humano. Então, quando o óvulo se une ao espermatozoide, há uma explosão dessa consciência, porque as células passam a multiplicar, e aí a consciência vai multiplicando de forma exponencialmente. Uma coisa que era invisível já passa a ser invisível. E está me assistindo agora, e tem outro falando aqui do outro lado, e tem milhões assistindo do outro lado. Falávamos aqui que cada insight do filósofo Narinho vai ajudar bilhões de pessoas a sair da escuridão, a enxergar com os próprios olhos, a caminhar com os próprios pés, e a pensar com a própria mente. Isso é um milagre. Então, na junção do óvulo com o espermatozoide, acontece essa explosão exponenciais, onde multiplica. Toda a consciência é multiplicada, e essa consciência continua se multiplicando durante a fase que o bebê está na barriga da mãe, e continua se multiplicando quando nasce, vai crescendo, e essa consciência vai aparecendo. É o invisível, que era uma célula, você era uma célula, meia célula que ninguém enxergava, e hoje você é essa pessoa que pode transformar o mundo, que pode dar like, espalhar e mandar esse vídeo para muitas pessoas. Então continua crescendo essa consciência. Claro que ela vai amadurecendo, vai ficando cada vez mais clara até chegar na fase adulta, que ela está perfeita. Na fase adulta, essa consciência ela estabiliza, porque tem bilhões e bilhões de átomos. Como que ela estabiliza, então, filósofo? Ela estabiliza através dos átomos que você vai incorporando. Então a consciência também muda. Sim, a consciência também muda. Ela morre e nasce todo dia, mas só que ela é reposta através da incorporação de átomos. Mas ela mantém o mesmo capitão. É como, por exemplo, que você
fosse um barco, mas que nós trocamos as tábuas desses barcos, né? Porque o barco já tem 100 anos, então todas as tábuas já foram trocadas. Mas o capitão que pilota o barco é o mesmo. A sua consciência ela foi trocada, mas ela permaneceu a mesma, porque cada átomo que saiu da sua consciência entrou outro para repor. É disso que se trata a consciência. Então, meus amigos e minhas amigas, eu ouço esse aqui. De grão em grão, a galinha enche o papo. Isso é um ditado popular, todo mundo sabe. A minha avó falava, minha bisavó, minha mãe, meu pai, e eu falo também. Então, de grão em grão, galinha enche o papo, e de átomo em átomo, a consciência se expande, cresce. É de uma consciência invisível que saiu de um átomo e que foi juntando, e que virou bilhões, bilhões e trilhões, e hoje formou essa consciência plena que é a sua, que me ouve aqui nesse momento. E agora, meus amigos e minhas amigas, para esclarecer mais isso ainda, na vida adulta, há uma estabilização e manutenção da consciência, mas ela continua se expandindo. Como que se expande? Quando você cria novos hábitos, novas habilidades, e incorporações também de novos átomos, elas vão se expandindo nessas situações. E quando você envelhece, o que acontece? Na idade avançada, todo mundo sabe que há um declínio na vida, no corpo, e também há um declínio na incorporação de novos átomos. Por isso que você envelhece, vai criando rugas, o corpo já não renova com a mesma força, com a mesma energia quando você era jovem. Quando você era jovem, você cortava, fazia um machucado num dia, daí 2, 3 dias, 4 na semana estava machucado. Talvez você, depois de idoso, quando machuca, às vezes nem se cura mais, passa meses, fica cicatrizes, fica umas cicatrizes grossas, né, que o pessoal chama de queloide. Então, meus amigos, na idade avançada há um declínio da incorporação desses novos átomos. E, consequentemente, há mais eliminações do que incorporações, a perda de energia. A partir deste momento, o filósofo Larillo acredita que a consciência não se expande mais. Então, a partir deste momento que ela não se expande, que você está... as suas eliminações passam a ser maior do que as incorporações, você passa a retrair a sua consciência. Cada diminuição da massa geral de átomo do corpo, a consciência, portanto, diminui. E aqui eu entrego a primeira chave para esclarecer ainda mais esse nosso insight, que começou a ficar complexo, mas assista, veja, reveja de novo, porque é importante. Qualquer situação de perda ou roubo de energia do corpo, energia é o que? É átomo. Vai perder também consciência, seja por uma doença, ou por um estresse, ou seja por uma condição grave de privação de alimento. É privação de incorporação também. Então diminui também a consciência, diminui a sua vitalidade, porque em cada átomo tem pedacinhos de consciência lá. Isso diminui toda a expansão. Se for no bebê também é a mesma coisa. Se tiver privação de alimento, vai atrapalhar a formação da consciência, porque ele está naquele momento de explosão, de ganho de consciência exponencial, de multiplicação, de incorporação de átomos no crescimento. Portanto, a consciência passa a retrair no idoso. E se o processo não for interrompido, vai causar a morte. Mens sana in corpore sano. Uma mente sã em um corpo são. Precisa de um corpo, a mente precisa de um corpo saudável. E o corpo saudável também precisa de uma mente saudável. Porque a mente está em todo o corpo. A mente, falávamos aqui, que a consciência é átomo. E a mente pensa, a consciência também pensa. Então, se o corpo está doente, a mente também está doente. E se a mente está doente, o corpo também vai estar... Sim, o corpo também vai estar doente, porque são pequenas, milhares de pequenas ínfimas consciências
em cada átomo, então tudo vai estar doente. Então por isso que um depende do outro, eu não posso separar a mente do corpo, não pode separar também o coração, tudo é integrado, o coração do corpo, o cérebro do corpo. Não posso fazer isso. Então, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que revelar que a morte não é o fim. Então, filósofo, o que acontece quando morremos? Isso aqui é muito importante. Já aproveita aí, deixa o like, manda para todo mundo. O que acontece quando morremos? O que acontece quando morremos? Fica aí. Não se assuste. Então, quando nós morremos, cessa a incorporação imediata de átomos. Você não come mais, você não respira mais, você não vai no banheiro fazer necessidade depois que você morre. E o que acontece? A consciência então se desintegra. Se você não está incorporando átomos, você vai eliminar. E veja bem isso aqui. Cada um dos átomos que são decompostos do seu corpo leva uma parte pequena da consciência que era grande e entra para o grande ciclo. Filósofo, eu não entendi isso aí. Explica de novo. Eu explico, sim. Depois que você morre, que não entra mais átomos, nem pela respiração, nem pela comida, que nós falávamos aqui, nem pela bebida, o que acontece? Aí você vai morrer mesmo. A consciência vai morrer. Mas a consciência, você vai morrer, mas a consciência ela não morre. A consciência ela está presente naqueles átomos que estão no seu corpo. Só que o seu corpo, depois que você morre, ele vai se espalhar, vai se apodrecer. Isso chama de decomposição, ou pode ser cremado também, é a mesma coisa, e vai ser transformado em átomos. E cada átomo que saiu do seu corpo leva um pouquinho da consciência, dessa consciência que o filósofo tem aqui hoje, que são bilhões e bilhões de átomos, a consciência que você tem hoje também, cada átomo leva pequena fraçãozinhas dessa consciência, e vai espalhar para o mundo inteiro e entrar no grande ciclo. Portanto, a consciência não se acaba, ela se espalha. O que acontece então? Ela vai para a terra, você vai plantar a semente, a planta vai pegar o átomo da sua consciência, o átomo que estava em você. Filósofo, cruz, credo. Não, você pode virar adubo, o átomo seu é adubo, isso é normal, é o ciclo normal da vida. Vai para a terra, a plantinha pega o seu átomo, incorpora nela, talvez produza com seu átomo oxigênio e manda para a natureza, outra pessoa respira, ou a plantinha também pega o seu átomo que foi decomposto, depois que você morreu, ou mesmo nas suas eliminações, no xixi, ou nas fezes, eles fazem essa reciclagem também. E aí ele manda para o fruto e você come a fruta. Então você continua fazendo parte do grande ciclo da vida. Essa é a consciência. Então, meu amigo e minha amiga, então você vai para a terra, você vai para o ar, você vai para a água, você vai para as plantas, você vai para os animais, portanto você vai para outras pessoas. Filósofo, eu não sabia disso. Que maravilha, isso é bonito, isso é lindo. E aonde você tirou a conclusão disso? Através de reflexão. E pegando gancho através da ciência, a ciência descobriu os átomos há muitos anos, depois descobriu que partículas menores dentro do átomo ainda, né, que são os quarks, que no final é energia. O átomo é feito de energia, então no final tudo é energia. E agora, meus amigos e minhas amigas, para esclarecer ainda mais esse insight, ou para contextualizar, trago aqui um exemplo bíblico. Você lembra da história de Ezequiel? A história de Ezequiel e o Vale dos Ossos. O que foi essa história? Deus mandou Ezequiel profetizar aos ossos secos. Nossa, isso aconteceu, está lá na Bíblia, isso é uma história, ossos secos. Então, o Ezequiel, ele profetizou e os ossos secos fizeram o quê? Eles se juntaram, viraram tendões, depois viraram carne, depois viraram pele. E o Espírito entrou nele e eles viveram. E a interpretação andarilha para essa passagem bonita, linda, bíblica é a seguinte: os ossos secos são os átomos, e o Espírito é a consciência que habita em cada átomo.
Está aqui a nossa tese. A morte apenas espalha os átomos. E a vida faz o que então, filósofo? A vida reúne os átomos. A morte para de incorporar, espalha todos os átomos para a água, para o solo, para a terra, para as plantas, para o ar. E a vida o que? Ela pega esses átomos e junta e forma a consciência. E o ciclo continua para sempre, por isso que você é eterno. E atenção e cuidado máximo para isso que eu vou dizer aqui. O filósofo Narilho ainda vai além, através da reflexão, através das entrelinhas e muito além. A filosofia andarilha acredita que até as pedras têm as suas consciências brutas respectivas, pois tem átomos nela. Não é a mesma consciência do ser humano, é evidente, é óbvio que não. Também não é a mesma consciência da árvore, que é um ser vivo. Tudo é diferente, uma consciência é diferente da outra, cada consciência é especializada numa coisa. Por exemplo, a pedra bruta é uma consciência primitiva. A árvore também, mas a árvore é mais evoluída, não é uma consciência especializada igual à consciência humana, mas tudo é consciência. O átomo é consciente. Não, o átomo ainda não é consciência, mas tem consciência lá nele, porque tem centelhas, tem ínfimas, pequeninas. Se o átomo é pequeno, a consciência ainda que tem nela são resquícios, mas é um invisível que forma o grande. Já falávamos aqui em outros insights sobre os milagres e o milagre do invisível. Acredite nisso, existe. A semente que você planta hoje pode ser uma árvore frondosa, grande, gigante. Daqui a 100 anos, e era só uma semente pequena. De onde que veio isso? A árvore, todas as folhas e os frutos que elas produzem todos os anos, do invisível, não existia nada. A sombra também veio do invisível, e sua consciência também foi da invisibilidade, das possibilidades dessas pequenas consciências que existiam em cada átomo, que existe em cada átomo. Então, tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Isso é fato. E a consciência é a forma como essa energia se percebe. Entendam isso aqui. Tudo no universo é energia vibrando em frequências diferentes. E a consciência é a forma como essa energia se percebe. E agora vem uma segunda chave para esclarecer isso aqui. A consciência dos humanos é uma forma de consciência especializada. Portanto, é diferente da consciência de uma árvore. Também é diferente da consciência de uma pedra bruta, é lógico e evidente. Mas tudo tem consciência, porque consciência, de acordo com a crença e com a reflexão do filósofo Andarilho, está presente em cada átomo. Tem centelhas de consciência lá. Forma uma consciência completa? Não, são centelhas. Quando junta milhares e bilhares, forma uma consciência maior, até formar a sua. Já falávamos aqui no insight, então, o filósofo não vai repetir mais, reveja o insight de novo. Então, tudo é consciência, tudo vibra, tudo sente, portanto, tudo é. Então, meu amigo e minha amiga, se você é a soma de bilhões de átomos, cada um com sua centelha de consciência. Então eu te pergunto, o que acontece com essa centelha de consciência quando você respira? O que acontece com essa centelha de consciência quando você come ou quando você fala que ama? O que acontece com ela? Ela se expande, portanto ela também se contrai. Ela se mistura, ela se espalha, mas ela nunca morre, porque é o processo que nós acabamos de falar durante o insight, as incorporações e a eliminação, e as eliminações, ela se expande quando você incorpora, ela se contrai quando você elimina, ela se mistura, ela se espalha. Espalhar é o processo de eliminação, ou talvez da ruptura, e quando cessa ou para a incorporação completa, ela espalha de forma bruta, mas ela nunca morre.
Então, para quem chegou até aqui, neste momento, eu agradeço pela presença, por tolerar o filósofo com as divagações, mas é importante, preciso esclarecer. Talvez eu esclareça mais isso aqui em outro insight, faz parte da minha tese, do livro que vai sair. Quem ficou até agora vai ter o manifesto da imortalidade atômica. O manifesto é esse. Se não quiser, pode fazer os seus, vale a mesma coisa. Você morre todo dia, esse é o primeiro item. Milhões de células e bilhões de átomos, eles vão embora todo dia, e novos bilhões de átomos e bilhões de células chegam todo dia também. Portanto, a morte não é um evento único. Portanto, a morte é um processo. Item 2 do manifesto. Você renasce todo dia. A comida que você come, a água que você bebe, o ar que você respira, tudo isso traz novos átomos e, consequentemente, traz novas consciências, porque falávamos aqui durante o nosso insight, porque cada átomo tem centelhas, tem fagulhas de consciências nele. Item 3 do manifesto. Sua consciência nunca acaba. Quando você morrer, seus átomos vão se espalhar pelo universo, pela Terra inteira. E a centelha de consciência presente em cada um desses átomos continuará. Onde? Pelo espaço. Vai ser incorporado pelas plantas, por animais e por outras pessoas, em tudo. É o ciclo se renovando. Item 4 do nosso manifesto. Tudo tem consciência. A pedra tem consciência? Tem. A árvore tem consciência? Tem. O vento tem consciência? Tem. O sol tem. Cada um na sua frequência, mas tem consciência, cada um na sua vibração, porque tem átomos lá. Nós falávamos que a consciência, cada átomo tem centelhas de consciências em cada átomo. Então, meus amigos e minhas amigas, o quinto item do nosso manifesto, você é eterno. Não como uma alma presa a um corpo, como dizem por aí. Você é eterno como uma rede de consciência que se espalha para o mundo, para o universo. Então, meus amigos e minhas amigas, eu te pergunto, se você é eterno, como você vai viver hoje? Essa pergunta é para você. Você é eterno? Como você vai viver hoje? Ou eu mudo a pergunta, se você é eterno, como você vai viver hoje? Reflita sobre isso. Vai viver com medo da morte? Já falávamos que você é eterno, quem é eterno não tem medo da morte. Ou você vai viver com certeza de que a vida nunca acaba? Quando se vive com a certeza de que a vida nunca acaba, a vida toma outro rumo, toma outro gosto, os medos vão embora. A sua consciência, ela não vai acabar, ela vai ser dividida e vai ser espalhada e vai voltar para o ciclo para ser reciclada novamente. Então, meus amigos e minhas amigas, a escolha é sua, a consciência é sua, a eternidade também é sua. Muito obrigado por vocês que ficaram comigo até este momento. Peço por gentileza, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que nunca vai morrer, porque a consciência não vai morrer. Compartilhe com quem tem medo da morte, compartilhe também com quem está doente, já perdeu a esperança. Compartilhe também com quem precisa entender que a consciência vai além do corpo. Ou a consciência vai além da consciência propriamente dita. A consciência, ela não morre, a consciência também ela não é criada, ela já existe. Ela só é organizada em cada pessoa, em cada objeto, em cada planta, em cada animal. Como que se organiza a consciência? Através dos átomos. Você é feito de átomos. Falávamos aqui desde o processo de fecundação que você era metade de uma célula, era um espermatozoide ou um óvulo que se juntaram e que o processo ocorreu uma
explosão exponencial de multiplicação de células, incorporação de novos átomos, e formou essa consciência que está me assistindo, que está dando like. Agora, só a última coisa que eu estava me esquecendo para terminar esse nosso insight. E lembre-se, este é um insight atemporal. Daqui a 100 anos ou 1000 anos, ele vai ser atual. Seus átomos estarão em algum lugar. E a sua centelha de consciência também estará lá, lembre disso. Agora, só mais a última coisa aqui para acabar. A filosofia Andarilha está aqui para servir e para ajudar. Portanto, compartilhe, espalhe, ajude o próximo. É para isso que estamos aqui. Um forte abraço deste amigo de vocês, filósofo Andarilho.